quero acolher você que nos visita. Para nós é motivo de grande alegria tê-los conosco. Muito bom. O desejo do nosso coração é que vocês voltem pelo menos mais 1 milhão de vezes. Que Deus os abençoe. Queridos, nós temos feito a exposição da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Então, eu quero convidá-lo a abrir sua Bíblia comigo na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 1. Nós leremos dos versos 26 até o verso de número 31 nessa noite. 1 Coríntios, capítulo 1, dos versos 26 até o verso 31. Vamos orar mais uma vez, vamos clamar a Deus que fale ao nosso coração esteja preparado para ouvir a palavra do Senhor. Santo Deus, eis-nos aqui, Pai, diante da Tua palavra que é profunda, diante da Tua palavra que é rica e poderosa. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor prepare o nosso coração, para receber, ó Deus, a Tua palavra. Que a nossa mente não esteja em outras coisas ou outros lugares, mas centrada na palavra do Senhor. Que nesse momento, ó Deus, o Senhor fale conosco e traga compreensão à nossa mente e coração, para que possamos ouvir a Tua voz somente. E reveste-nos de poder para que possamos praticar a Tua palavra. Ajuda-nos. Oramos em nome de Jesus. Amém. 1 Coríntios, capítulo 1, versos 26 a 31, diz assim a santa palavra do Senhor. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios. Escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas, e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria e justiça, e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Conta-se a história de um xerife que vai até o campo de um fazendeiro, pesquisando por possíveis plantações de drogas. E o fazendeiro, então, calmamente recebe aquele xerife e diz para ele, aquele xerife, então, eu vim aqui para poder fiscalizar a sua fazenda. E ele responde, tudo bem, xerife. Por favor, apenas evite. Não seria bom que o senhor fosse até aquela parte ali da minha fazenda. E o xerife, então, com toda a sua autoridade, ele responde, você sabe com quem que você está falando? Você está vendo esse distintivo? Eu tenho autoridade para ir em qualquer lugar, onde eu quiser e fazer o que eu quiser. Ninguém pode me impedir de ir até aquela parte da sua fazenda. E eu irei lá, e eu não quero uma palavra. E o fazendeiro, então, não responde. Pouco tempo depois, então, aquele xerife, naquele local, ouve-se um alto grito. E o xerife correndo para salvar a sua vida, e um urso feroz correndo atrás dele. E agora então o fazendeiro do lado de cá, mais alto ainda, grita para aquele xerife. O distintivo, xerife. O distintivo, mostra o distintivo para ele. Muitas vezes nós queremos mostrar as nossas credenciais, nós queremos mostrar quão importantes nós somos. Quão grandes nós somos, o que nós fizemos, o quão importante é a nossa vida. Preste atenção em mim, eu sou o número 1. Eu tenho um crédito ilimitado, eu tenho um cartão black, tantas curtidas, tantos seguidores, eu tenho mais tempo de igreja, eu sou o líder daquilo ou disso, eu tenho um cargo. Em Corinto, algo parecido estava acontecendo. O tema da mensagem dessa noite é glorie-se no Senhor. Glorie-se no Senhor. Nós já vimos até aqui, queridos, que a igreja de Corinto era uma igreja complicada. Ela foi plantada pelo apóstolo Paulo. Paulo, na sua segunda viagem missionária, passa 18 meses em Corinto.
Então, depois de ter um encontro com uma visão com aquele varão macedônio, dizendo, passa a Macedônia, Paulo, que queria ir para a Ásia Menor, agora vai para a região da Grécia, ele planta a igreja de Tessalônica, ele planta a igreja em Bereia, e posteriormente ele passa por Filipos e depois ele chega em Corinto. E aí, depois de plantar a igreja em Corinto, de passar 18 meses ali, ele continua a sua viagem missionária. Posteriormente ele vai para Éfeso, ele continua plantando igrejas, e a igreja de Corinto era uma igreja complicada, a cidade de Corinto era uma cidade complicada. Era uma metrópole naquela época, cerca de 800 mil pessoas, imagine, 800 mil pessoas em uma cidade do primeiro século. E uma cidade cosmopolita, uma cidade portuária, passavam milhares de pessoas por ali, onde a idolatria imperava, onde a imoralidade imperava, onde a filosofia grega, as pessoas eram apaixonadas com isso, assim como hoje nós temos, né, no nosso país as divisões e as paixões por causa de time de futebol. Naquela época na Grécia, sim, existiam os jogos também, mas existiam os sofistas. A palavra sofia no grego quer dizer sabedoria. E os sofistas eram aqueles pregadores ambulantes que eram extremamente eloquentes e usavam de retórica para poder convencer os seus ouvintes e então ter o seu sustento. E aí, no final de cada palestra que eles davam, eles passavam a sacolinha. E aí, nessa filosofia grega, cada um tinha o seu pregador mais importante, as pessoas que eles mais gostavam. E na igreja de Corinto agora, eles tinham assumido isso. Havia imoralidade sexual na igreja, havia divisão no meio da igreja, haviam problemas de cristãos colocando outros na justiça comum. E existia essa questão de facção de eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, eu sou de Cristo. Então eles se convertem, eles são alcançados pela graça, mas eles levam para dentro da igreja a mesma idolatria que eles tinham antigamente. Eles apenas mudam de local. E agora Paulo, ele está exortando a igreja, dizendo, a igreja não é nem de Paulo, nem de Apolo, nem de Pedro, a igreja é do Senhor Jesus. E aí essas igrejas, nessa igreja de Corinto, tinha gente questionando a autoridade de Paulo, inclusive. Então veja, Paulo vai dizer, olha, eu dou graças a Deus que eu não batizei ninguém no meio de vocês. Batizei a casa de Estéfanas, batizei Crispo e Gaio, não me lembro mais se eu batizei alguém. Você fala, rapaz, um pastor que dá graças a Deus porque não batizou o povo, né? Já antevendo, né, esses problemas, ele está dizendo, olha, batismo, a questão do batismo não é quem te batiza, mas em nome de quem você foi batizado. E a ideia que é justamente essa, você não foi batizado em nome de Paulo, Apolo ou Pedro, vocês foram batizados em nome de Jesus. E agora, tendo a sua autoridade questionada por aqueles irmãos, Paulo não faz uma defesa de si mesmo, dizendo, vejam as minhas credenciais, ou vejam quão importante sou eu. Ele não faz isso. Ele diz, não há motivos para gloriar-se em si mesmo. Tampouco há motivos para gloriar-se em pregadores. Vocês devem gloriar-se no Senhor. E aí ele começa então esse texto ensinando para nós algumas coisas. E ele diz, irmãos, reparai, pois, na vossa vocação. O primeiro mandamento de Paulo, então, para a igreja de Corinto e para nós, é reparai na vossa vocação. Vocês não foram chamados muito sábios, vocês não foram chamados muitos poderosos e nem de nobre nascimento. A ideia aqui que ele diz é, olhem para a eleição de vocês, vejam, reparem na eleição de vocês, olhem para vocês mesmos aí. Como que Deus te salvou? Deus não valoriza o que vocês estão exaltando hoje. Perceba a eleição. Perceba o que Deus fez com vocês. Ele salvou vocês porque vocês eram de nobre nascimento. Deus salvou vocês porque vocês eram poderosos. Deus salvou vocês porque vocês eram os melhores pregadores ou os maiores filósofos da época. Vocês eram os sábios segundo esse mundo? Não. Vocês foram salvos por causa da graça de Deus. Olhem para a eleição de vocês e vejam o que Deus acha importante. O que Deus valoriza. E muitas vezes aqueles irmãos, eles estavam dando importância no meio da igreja para essas coisas. O poder. Quem é maior?
a sabedoria do mundo e divididos por causa disso. E Paulo está dizendo: o que vocês estão dando importância, Deus não dá. E queridos, nós também somos chamados a reparar a nossa vocação e perceber a eleição, como que Deus nos salvou, como que Deus nos regenerou, como que Deus nos alcançou pela sua graça. E ao perceber a eleição, ao perceber o que Deus fez por nós, nós somos chamados a nos maravilhar com aquilo que Deus fez. Nós, ao olhar para a nossa salvação, a gente não pensa: rapaz, que contratação Deus fez para o time dele, viu? Eu mereço a 10 e a faixa. Olha, Deus me alcançou e Ele está de parabéns, porque eu tenho muito a contribuir. Se não fosse eu, a igreja estava perdida. É esse o sentimento que nós temos? Quando nós olhamos de onde Deus nos tirou e o que Ele fez por nós, o nosso pensamento é: eu não mereço nada. Eu não tenho nada, eu não posso nada, mas Deus me alcança, eu era um miserável. Esse é o primeiro passo, nós temos estudado isso nas quintas-feiras nos nossos pequenos grupos. A primeira bem-aventurança, o primeiro passo do caráter do cristão é humildade de espírito. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. E a palavra grega ali é ptokos, a palavra grega ali é pobre, a ideia de pobreza em um estado de mendicância, não é um pobre qualquer. A ideia é justamente de alguém que não tem nada, alguém que não pode nada, alguém que não tem nada e não é nada. Então, alguém que reconhece que diante de Deus nada pode, nada tem, nada é. E aí, quando eu reconheço, então, o meu estado espiritual, a minha miséria espiritual, dele é o reino dos céus. Eu sou inserido no reino, eu sou salvo pela graça, e Deus atribui valor a miseráveis, e Deus atribui valor infinito a miseráveis, porque nós somos comprados com preço do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. Preço inestimável. Esse é o valor que Deus atribui para nós, e por isso a Bíblia sequer consegue mensurar o nosso valor diante de Deus, porque Ele diz que o valor de uma vida ultrapassa o valor do mundo inteiro. Não é possível mensurar. O valor é o sangue de Cristo derramado na cruz do Calvário. Quando Deus olha para nós, Ele atribui valor a nós, quando nós não tínhamos nada a oferecer. É isso que Paulo está dizendo. É muito fácil a gente olhar para Paulo, escrevendo a primeira epístola de Coríntios, e falar assim: não, Paulo é o cara. Olhar para Apolo, um homem poderoso e eloquente nas palavras, e falar: não, Apolo é o cara. Mas Deus salvou eles quando eles não eram nada. E o que eles o são pela graça de Deus. Todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do Pai das luzes. Veio dele. Então, quem nós somos hoje é por causa da graça do Senhor. Deus não nos salva porque nós tínhamos algo. Ele nos dá depois que Ele nos salva. Ele nos abençoa poderosamente. E aqueles irmãos, então, Paulo ele vai citar 3 tipos de gente que os coríntios admiravam: os sábios, segundo a carne, os poderosos e os de nobre nascimento. Então, quem eram os sábios? Os sábios eram os eloquentes, os sofistas, os oradores da época, os filósofos. Os poderosos eram os generais, os comandantes, os imperadores, os governadores, os senadores, aqueles então que tinham o poder nas suas mãos. E os nobres eram aquelas famílias importantes, os sobrenomes importantes da época, né, os barões aí da época, os duques, né, a nobreza da época. E Paulo está dizendo: Deus, olha aí para a igreja de vocês aí de Corinto. Quantos poderosos tem aí no meio da igreja? Olha aí entre vocês e procurem entre vocês quantos são os sábios segundo esse mundo. O pessoal aí que está, né? Quantos nobéis aí tem na igreja de Corinto? Quantos são os de família nobre aí na igreja? Deus não está preocupado com isso, porque se Ele tivesse, se Ele gostasse disso, Ele tinha salvo os poderosos de nobre nascimento e os sábios. Mas Deus chama homens loucos, fracos e miseráveis, é o que Ele está dizendo.
Ele está dizendo, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar as sábias. Ele escolheu as coisas fracas para envergonhar as fortes. E Deus escolheu as coisas humildes e desprezadas, as que não são, para reduzir a nada as que são. E a ideia é essa que ele vai colocar. Ele diz, Deus escolhe as coisas loucas desse mundo. A ideia é que Deus escolhe homens que vão, de fato, se voltar para Ele de todo o coração e vão crer por meio da loucura da pregação, por meio da cruz de Cristo. Quando a gente olha para Jesus, as pessoas diziam para Ele, Ele está fora de si. Quando Cristo ele prega o evangelho genuíno, muitos olhavam para Ele e diziam, Ele está louco, Ele está fora de si. A mensagem do evangelho para esse mundo, queridos, é chamada de loucura. Esses dias nas redes sociais eu estava vendo uma pessoa falando, ele está dizendo assim, que Bíblia que nada, como que eu vou ouvir Bíblia? A Bíblia fica falando para você se anular, como que eu vou me anular? Eu não quero me anular coisa nenhuma. A Bíblia fica falando que você tem que sofrer, eu quero sofrer coisa nenhuma. A Bíblia fica falando para você ter que rejeitar a sua vontade, eu quero a minha vontade, eu quero sim, eu sou o centro, eu sou o cara, eu vou fazer acontecer e eu quero ser feliz agora. Eu não quero ser feliz lá na frente, no futuro, na eternidade, eu quero ser feliz agora. E aí ele vai dizer assim, você vai se anular agora para poder ser feliz lá na frente, sendo que você nem sabe se isso existe. Vocês são loucos. Deus salva gente miserável, pequena, fraca, que não tem nobre nascimento, que não tem nada a oferecer, e dá sabedoria inestimável. Porque ao mesmo tempo que esses sábios desse mundo acham que isso é sabedoria, mal eles sabem que não daria ao homem o mundo inteiro em troca de sua alma, de que vale o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Quanto vale a eternidade? E Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus chama as coisas fracas desse mundo, diz o texto, aqueles que reconhecem que não podem. O mundo quer ter poder. A ênfase daqueles que não servem a Cristo, eles querem ser poderosos, eles querem estar no controle de todas as coisas, eles querem moldar esse mundo à sua imagem, à sua vontade. Aquele que crê no Evangelho, aquele que entregou sua vida a Jesus, reconhece que não pode. Eu sou fraco. Eu reconheço que eu não tenho poder, eu não tenho nada, mas eu sirvo o Deus Todo-Poderoso. A minha vida está nas mãos dEle. Deus não precisa da minha ajuda. Deus não precisa da minha força. Não é na força do meu braço que eu irei lutar. É isso que Davi vai ensinar para nós lá em 1 Samuel 17. 1 Samuel 17, quando Davi vai lutar com Golias, de fato Davi era muito, muito, muito hábil. Davi, da sequência ali que ele mata Golias, ele se torna um comandante de guerra. Um camarada que vai para a guerra e vence todo mundo. Ele é bruto. 1 Samuel capítulo 16 já vai dizer que ele é homem de guerra. 1 Samuel 16 já vai dizer que Davi era alguém forte. E em 1 Samuel 17, apesar dos seus 17 anos, ele é alguém hábil com a funda, que era já um instrumento de guerra. Mas o texto faz questão de enfatizar para nós que Davi, ele não vence Golias porque ele era mais hábil, mais forte, ou porque ele era um grande guerreiro. Ele vence Golias porque ele sabe que quem luta não é ele, é que Deus é quem luta por ele. Ele fala assim, você vem contra mim com escudo, com espada e com lança, eu porém vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. É Deus é quem vence as batalhas, não é pela força do meu braço. Eu sou fraco, mas Deus é quem luta por nós. E mais, Deus não escolhe as coisas nobres. Então é sábios, poderosos e nobres. Loucos, fracos e o texto vai dizer as coisas humildes e desprezadas. Deus não está preocupado com sangue azul. Deus não está preocupado em salvar os mais importantes. Deus não se impressiona com essas credenciais. Mas veja, eu sou um senador, eu sou o presidente da República,
Eu sou o governador do estado. Eu sou da família fulano de tal, bilionária. Eu sou o Elon Musk, estou aqui na igreja. Rapaz, aqui na igreja todo mundo é salvo do mesmo jeito. É pela graça. Todo mundo aqui recebe o mesmo batismo. Todo mundo aqui vai para o mesmo céu. E todo mundo aqui exerce o dom da mesma maneira. Não é porque é o governador do estado que vai virar presbítero aqui, não. Vai virar presbítero aquele que o Senhor chamou, que tem apto para o ensino e que de fato tem um caráter santo. Então, na igreja, não será líder da igreja aquele que é o mais nobre. Ou que tem mais títulos acadêmicos. Fala, não, fulano é PhD. Fala assim, e? Quem é que vai ensinar na igreja do Senhor Jesus? Aquele que tem dom. Aquele que conhece a palavra. Aquele que tem sabedoria do alto. Mas eu sou PhD. Fala assim, então, Deus não está muito preocupado com PhDs, não. Deus está preocupado com gente que é usado pelo seu Espírito para pregar a sua palavra. Para a salvação, essas coisas não são importantes. Deus não está muito preocupado com isso. Quem seria Jesus aos olhos dos gregos? Quem seria Jesus passando por essa cartilha aqui que eles estavam exaltando? Ele tem nobre nascimento? Jesus, ele era considerado de sangue azul em Israel. Ele é chamado de filho de carpinteiro. Ele é chamado de nazareno. Então ele não é nobre e ele tampouco é poderoso. Quando José e Maria vão a Jerusalém para oferecer o sacrifício por Jesus, o sacrifício dos filhos dos nobres era oferecido um cordeiro. E o sacrifício por Jesus, qual que é? 2 rolinhas. Porque quem não tinha dinheiro para poder oferecer um cordeiro que era caro, podia oferecer 2 rolinhas. O sacrifício por Jesus era de 2 rolinhas. E os amigos de Jesus eram os poderosos? Não, o casamento que ele vai, a festa que ele vai, acaba o vinho. O povo é pobre. E aí ele transforma água em vinho ali. Ele era considerado um louco. Alguém que de fato dizia ser o Filho de Deus. Não. Como que ele pode ser o Filho de Deus se ele não tem nem onde reclinar a sua cabeça? Deus não chamou o povo de Corinto porque eles eram aclamados, influentes ou elites no mundo. E Deus não os chamou para que eles buscassem essas coisas agora. Para que eles tivessem status social, ou para que eles tivessem prosperidade financeira, ou para que eles agora se tornassem melhores. Deus os salvou para a eternidade e agora Ele está dizendo para eles, olhem para vocês, quem eram vocês e quem são vocês? Deus salvou vocês e Deus atribuiu valor. E a ideia aqui não é de Deus simplesmente humilhar a igreja ou rebaixar a igreja e dizer, olha para vocês, vocês não valem nada. Deus não está falando isso, ou dizendo que eles não têm valor. Deus está corrigindo a noção de valor deles, porque eles estão atribuindo valor àquilo que Deus não dá valor. E agora então, ele está dizendo assim, Deus atribui valor a vocês, não aos nobres, aos sábios ou aos poderosos. Pelo contrário, Deus atribui valor àqueles que Ele elegeu e que Ele salvou e por quem Cristo morreu. Deus o salvou pela sua graça. Você se sente insignificante? Ótimo. São esses que Deus usa com poder nas suas mãos, porque Ele não divide glória com ninguém. Nos evangelhos, tinha um camarada que tinha todos os requisitos para ser um eleito. O jovem rico. O jovem rico nos evangelhos era o cara. Porque o jovem rico, quando chega para Jesus, ele era um empreendedor influente, ele tinha muitos recursos e ele não era velho, ele era jovem. Então você imagina um cara bem sucedido, com muita riqueza, ali na faixa talvez dos seus 30, 40 anos, e muito bem sucedido. Deus está abençoando e dando prosperidade para ele. Deus está abrindo as portas, olha que coisa. Mais do que isso, ele é piedoso. Não é só que ele é próspero e tem muito dinheiro e tem o carrão chique e tem muitos funcionários. Não é só isso, que ele tem uma grande empresa. Não é só isso. Ele é piedoso, ele ora, ele jejua,
Ele guarda os mandamentos? Ele é o melhor partido de Israel. Ah, as moças todas querem casar com ele. Esse aí, não, esse aí, olha, Jesus, o Senhor precisa pegar ele para o seu time. Esses 12 aí, pescador? Não, jovem rico. O jovem rico. E ele ainda vai até Jesus. E ele ainda fala, Jesus, o que eu posso fazer para ser salvo? Jesus olha para o coração dele e fala assim, guarda os mandamentos. Você fala, tudo tenho guardado. Fala assim, então, tira o ídolo do seu coração. Vende tudo que você tem, dá aos pobres, vem e me segue. Eu não preciso do seu dinheiro, não. Eu não preciso do seu poder, não. Eu não preciso da sua influência. Dá para os pobres, me segue. Me ama acima das riquezas. E ele vai embora chateado porque ele tinha muito dinheiro. Ele ama mais o dinheiro do que o Senhor. Deus está preocupado com quanto a gente tem para oferecer. Deus não está preocupado com quem nós somos. Deus quer o nosso coração. Deus não precisa dos nossos recursos ou das nossas ações para que a sua obra seja feita. Ele precisa de um coração voltado para Ele, para que Ele nos use. E é no poder dEle, não é no nosso poder. É na autoridade de Jesus. É sob o poder do Espírito e não na força do nosso braço. O Paulo era o cara. E em Filipenses capítulo 3, versos 4 em diante, ele vai dizer, bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreus de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto a zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas para mim, o que era lucro, isso considerei por perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede de lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, justiça que procede de Deus, baseada na fé. Não há motivo para nos gloriarmos. Deus escolhe as coisas humildes deste mundo. É o que Paulo vai dizer para aqueles homens. Quem pode se salvar diante do Senhor? Quem é forte diante de Deus? Quem é rico diante de Deus? Quem é importante diante de Deus? Ele torna o forte em pó. Ele transforma exércitos em cinzas. Quem eram os coríntios? 1 Coríntios capítulo 6, versos 9 a 11, olha o que Paulo vai dizer. Ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino dos céus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome do Senhor Jesus no Espírito nosso Deus. Vocês eram dessa maneira. Vocês eram ladrões, avarentos, bêbados, adultos, efeminados, sodomitas, maldizentes, roubadores. Alguns de vocês eram assim, e Deus os salvou pela sua graça. Deus alcançou vocês e regenerou vocês, não pelo que vocês poderiam oferecer. Vocês são salvos pela graça de Deus, essa graça que nos alcança, queridos. A cruz de Cristo que nos salva, Ele é o motivo da nossa salvação. Mas eles estavam preocupados com os mais importantes. Conta essa história, um pregador da corte do rei Luís XIV, na França, no século XVII, chamado François Fenelon. E ele sempre pregava ali na corte, e nos domingos em que o imperador, em que o rei Luís XIV, ele estava presente nos cultos, a igreja estava abarrotada de gente. A capela então ficava cheia, ele pregava e a igreja lotada. E aí certo dia, algum domingo, ele foi pregar, e aí a igreja não havia quase ninguém. O imperador ali, o rei ali sentado, e o pregador então ele ia fazer
o seu sermão. E aí o rei questiona ele e fala: o que significa isso? Por que a igreja está tão vazia? E aí Fenelon responde: eu publiquei que você não viria à igreja hoje, para que a sua majestade pudesse ver quem serve a Deus de verdade e quem lisonjeia o rei. Né? E ali então aquele homem mostra que as pessoas não estavam ali por causa do Senhor, mas por causa do rei. Por causa de quem, queridos, nós estamos aqui? Paulo vai dizer: a fim de que ninguém se glorie. Certo empregado chega para o seu patrão e ele diz: chefe, nesse mundo só existem 2 pessoas por quem eu dou minha vida. E o chefe olha para ele e fala: quem? Deve ser sua mulher e seu filho, certo? E ele responde: não, a primeira pessoa por quem eu dou minha vida, chefe, é o senhor. Ele fala: nossa, muito obrigado. Quem que é a segunda? Quem o senhor indicar. Oito séculos antes de Cristo, houve um rei em Israel chamado Acás. E esse governante desse reino, ele vai para a Síria, governada por Tiglat-Pileser III. E quando ele vê o templo deles e o altar daquele templo idólatra, ele fica muito maravilhado com aquele altar. E ele gostou tanto daquele altar da Síria, que ele pediu ao rei assírio um modelo. E ele envia esse modelo daquele altar para Urias, seu sacerdote em Jerusalém. Ele manda chegar antes dele. E Urias, para agradar então o rei Acás, ele manda fazer um altar exatamente da mesma maneira que o altar assírio. E ele exige então que aquele altar ficasse pronto antes que Acás voltasse para Jerusalém. E dito e feito, não importava que esse novo altar ficasse fora dos padrões fixados pelo próprio Deus na sua palavra. O importante era copiar a Síria. O altar então estabelecido pela lei, ele é retirado, ele é colocado de lado, ele é substituído pelo novo. E agora então, quando Acás chega em Jerusalém, ele chega no templo de Yahvé, tem ali o altar assírio. E pode ser que a síndrome de Acás nos acompanhe. Ele vê aquilo que os poderosos assírios tinham e ele quer ter assim como eles. Ou pode ser que a síndrome de Urias, o sacerdote, nos persiga. Para agradar os grandes, ele está disposto a desagradar a Deus. Para agradar o rei, ele não se importa em transgredir a lei do Senhor. Queridos, nós não temos que nos preocupar em agradar a sabedoria desse mundo, os nobres desse mundo, os poderosos desse mundo. O desejo do nosso coração deve ser honrar o Senhor. Perceba a vocação, repare o que Deus fez por você e volte-se para Ele de todo o seu coração. E agora então Paulo vai dizer: se você tem que se gloriar em alguma coisa nesse mundo, glorie-se em Cristo. Verso 30, mas vós, verso 29, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou da parte de Deus sabedoria, justiça e santificação e redenção, para que, como está escrito, aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. Nos versos anteriores, eu sou de Paulo, verso 12, eu sou de Paulo, eu de Apolo, eu de Cefas, eu de Cristo. Agora Paulo, verso 30, diz que vocês sois de Cristo. Vocês não são de Paulo, vocês não são de Pedro, vocês não são de Apolo, vocês são de Jesus. Vocês foram comprados por Ele, vocês foram adquiridos por Ele. Ele se tornou para nós sabedoria. Ele se tornou para nós justiça, santificação e redenção. 4 palavrinhas aqui de que Jesus é para nós. E nós devemos entender, nós não devemos nos encantar pela sabedoria desse mundo. A sabedoria se tornou para nós em Cristo. Jesus é a sabedoria de Deus. Nós somos loucos. Ele é a sabedoria de Deus. Jesus é a palavra encarnada. Ele é o Logos divino. Ele cria todas as coisas com entendimento. Ele dá origem a todas as coisas. Ele é o ápice da revelação de Deus. Por meio dele nós temos
conhecimento da palavra. Ele é a luz do mundo e Ele é quem ilumina os nossos caminhos por meio da sua palavra. E nós então podemos tornar-nos sábios para a salvação por meio de Cristo. Nós podemos de fato andar em sabedoria nesse mundo por causa da palavra que nos é dada. A partir da iluminação que Ele nos dá, por causa de Cristo, porque Ele nos salvou. Nós estávamos cegos, nós éramos loucos, nós estávamos perdidos, como que tateando. Cristo abre os nossos olhos e nos dá vida. Ele abre a nossa mente para entender a palavra de Deus. Para entender a Bíblia não precisa ser PhD. Para entender a Bíblia você só precisa do Espírito, da iluminação do Espírito. Ele se tornou sabedoria da parte de Deus para nós. Mas não apenas sabedoria, justiça, santificação e redenção. 3 palavrinhas aqui que ilustram a salvação para nós. A salvação ocorre em 3 instâncias, vamos dizer assim. Ela ocorre fora de nós, ela ocorre em nós e ela ocorre diante do trono de Deus. Então, em primeiro lugar, Cristo, Ele cumpre a nossa salvação na cruz. Na cruz do Calvário, Ele paga pelos nossos pecados. Na cruz do Calvário, Ele satisfaz a justiça de Deus no meio e no seu lugar. Ele cumpre toda a lei, cada letra da lei, Ele obedece, Ele é obediente. E na cruz Ele morre pelos nossos pecados. E na cruz os nossos pecados são punidos de uma vez por todas, todos eles. 2000 anos atrás. Naquele momento, então, nós temos o pagamento da nossa dívida. De uma vez por todas. E por causa do que Cristo faz, então, nós somos declarados justos diante de Deus. Então, no momento que nós cremos e que Cristo se torna a sabedoria de Deus para nós, nós temos os nossos olhos abertos, nós percebemos que Ele é a justiça de Deus, não a nossa. Não é a nossa justiça que nos salva. E agora, então, nós somos declarados justos diante do Pai. Não por causa da nossa justiça, mas quem é a nossa justiça? Cristo. Não é o que eu fiz, mas o que Ele fez. Na cruz, Ele leva o meu pecado. A justiça da sua vida santa, Ele coloca sobre mim. E aí, então, no tribunal de Deus, eu sou declarado justo. No tribunal de Deus, eu não sou apenas inocente. Eu não apenas não mereço punição. Eu mereço vida eterna. Não pelo que eu fiz, por causa do que Cristo fez. Além disso, Paulo vai dizer que ele não é apenas justiça, mas redenção e santificação. E redenção, então, é esse pagamento da dívida, esse resgate que nós temos. Nós éramos escravos. Qual que era a nossa situação antes? Nós estávamos como escravos. E Cristo nos comprou com preço de sangue. Ele encrava na cruz o nosso escrito de dívida. Ele cancela o nosso escrito de dívida. E por causa dele, então, nós somos resgatados e salvos. E agora o que acontece é que nós somos redimidos. E a obra da salvação, então, é aplicada ao nosso coração. Nós temos o chamado eficaz, o chamado do Espírito. Nós antes estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nós temos vida. E agora nós caminhamos em santificação. No processo de santificação. O ato da salvação, a justificação, a redenção e o processo de santificação agora, eu estou sendo salvo. Jesus me salvou e agora eu vou caminhar para ser parecido com Jesus até a sua vinda, até a minha morte. Eu vou andar com Ele. E agora o que me seduz, uma vez que Ele é a minha santificação, o que me seduz não é a sabedoria desse mundo, mas a sabedoria de Cristo. O que me seduz não é a nobreza desse mundo, mas ser filho de Deus. O que me seduz não é o poder desse mundo, mas fazer parte do reino de Deus. E com Ele eu reinarei para todo sempre. Louvado seja o nome do Senhor. E ele continua dizendo, glorie-se no Senhor. Eu não tenho que querer eu ser admirado ou dizer, vejam os meus grandiosos feitos. Conta essa história de um homem chamado Steve King. Nós temos pessoas aqui que gostam de basquete. Teve um jogo que Steve King ele era reserva no time do Chicago Bulls. Raramente ele entrava. Mas teve um jogo que o Michael Jordan fez 69 pontos. E no último minuto, então, o técnico colocou o Steve King, que raramente era usado. E no minuto final, então, ele sofre uma queda e ele tem direito a 2 tiros livres.
no último minuto de jogo, e ele converte os 2 tiros livres fazendo 2 pontos no jogo. E aí, anos depois, ele é entrevistado e aí perguntam para ele qual foi o ponto alto da sua carreira. E ele responde naquela entrevista, ele fala assim: eu me lembro do jogo onde eu e o Michael Jordan fizemos 71 pontos juntos. Esse foi o ponto alto. Veja os meus feitos. Nada fizemos, querido. Nós somos pequenos. O poder de Deus se aperfeiçoa em nós. E isso só acontece quando nós reconhecemos a nossa fraqueza. O poder de Deus não opera sem a nossa humilhação, sem o reconhecimento de que nós não somos. Nós reconhecemos a nossa fraqueza e então somos fortalecidos. E como então que nós nos gloriamos no Senhor? Qual que é o ponto aqui? O que Paulo está ensinando para nós? Como que eu me glorio no Senhor? Alguns pais e mães gloriam-se nos filhos. O pai e a mãe, às vezes ele não está muito preocupado com os seus feitos, mas ele se gloria nos feitos dos filhos. Né? A dona Gláucia, no início, antes da gente começar o culto, estava dizendo ali, né? A mãe do pastor, uma vez falou comigo, né? É o pastor mais bonito da igreja. Né? Então, minha mãe se gloria na minha beleza. Né? Olha como é que meu filho é bonito. Quem se gloria se exalta, gloria em si mesmo, exalta a si mesmo e exalta os seus feitos. Olhem quem eu sou. Olhem o que eu fiz. Quem se gloria no outro, no caso da minha mãe, ela se gloria em mim. Ou em quem eu sou, ou no que eu faço. E quem se gloria no Senhor? Eu me glorio exaltando quem Deus é e o que Deus faz. E esse gloriar-se é o que Paulo diz que nós devemos fazer. Nós devemos exaltar quem é Cristo. Nós devemos anunciar Cristo e não a nós. Nós devemos exaltar a obra de Cristo e não a nossa. Veja, ao gloriar-se no Senhor, não significa que nós devemos negar que tenhamos qualidades, ou dizer que a gente não tem nada. Mas reconhecer até mesmo nas coisas boas que Deus nos dá, que isso vem de Deus. A gente não precisa de falsa humildade, dizendo que não é bom quando é bom. Se Deus me deu condição de fazer um bom trabalho, ou de exercer bem a vocação que Ele colocou diante de mim, ou se Ele me dá dons espirituais, eu não preciso dizer que eu não fiz isso. Mas eu posso dizer, foi o Senhor quem me abençoou, é por causa do Senhor, e eu glorifico a Deus com isso, eu faço o melhor e devo ser o melhor possível para a glória de Deus. Diante disso, queridos, nós devemos tomar muito cuidado porque a nossa tendência de querer agradar o mundo, ou de julgar as coisas pelas lentes do mundo, dos nobres, os poderosos, os sábios, e aí aliar-se ao discurso do politicamente correto. A gente tem que aliar com o discurso politicamente correto, não. Nós devemos pregar o evangelho, nós devemos pregar a palavra, e pouco importa o que o mundo pense. Mesmo que nos persigam. Não importa. Nós queremos honrar e agradar o nosso Senhor, não a homens. Pouco importa como nos verão. Paulo ainda ensina para nós que os Zé Ninguém são bem-vindos no povo de Deus. Aqueles que não são nada são escolhidos pelo Senhor para que a sua obra seja feita. Em terceiro lugar, não queira ser quem Deus não escolheu você para ser. Os coríntios queriam ser os sábios, os nobres, os poderosos. Mas Paulo está dizendo para eles, vocês são pessoas simples, pequenas, fracas, mas Deus escolheu vocês para alcançar até mesmo os grandes aos olhos desse mundo. Não busquem a sua suficiência nessas coisas, busquem a sua suficiência no Senhor. Deus resiste aos soberbos, mas Deus dá graça aos humildes. Ao mesmo tempo que nós devemos reconhecer que somos quem diz Deus que nós somos. Amados, redimidos, eleitos, alvos da graça, filhos de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos hoje
pensam que o Evangelho ele tem que nos dar proeminência, ou que Deus vai alcançar aqueles que são mais importantes, mas a salvação não depende dos nossos méritos. Deus nos salva por meio de Cristo, por causa de Cristo, e Ele escolhe, para começar a igreja, os mais fracos, os menores. Quem eram os 12, queridos? Deus escolhe Pedro, Tiago, André, João, pescadores e letrados. Você não vai ver em todo o Antigo Testamento nenhum pescador sendo importante. Fala assim, nossa, fulano é pescador. Pescador é mal visto. Carpinteiro é mal visto. Então ele escolhe pescadores para estarem ali entre os apóstolos, entre a liderança da igreja, entre aqueles que iriam ser um instrumento de Deus para edificar a sua igreja. Deus escolhe um Simão Zelote, um rebelde. Deus escolhe um publicano, um cobrador de impostos como Mateus. Deus escolhe uma mulher chamada Maria Madalena para ser uma discípula. Uma mulher mal vista que tinha 7 demônios dentro de si. Não é só que ela tinha um. A gente vai ver alguns relatos da Bíblia que pessoas tinham um demônio, né? Ela tinha 7. Depois da legião lá, ela é que tem mais. E 7 é porque ela já estava num segundo estágio pior. É o que Jesus vai dizer, quando a pessoa é liberta e o espírito mal sai dela, depois ele volta 7. E o estado dela fica pior do que era. Então essa mulher, ela já estava num estado muito pior. E Deus salva, Deus alcança pela sua graça, transforma e usa. Deus alcança aquele endemoniado Gerazeno, dentro da cidade de Gerasa, daquela região, o pior da região. Fala, não, quem que Deus pode salvar aqui entre os Gerazenos? Vamos ver quem que Deus pode. Não, rapaz, tem aqui o governante, tem aqui o cara mais eloquente. Quem mais que tem? Não, tem um endemoniado que anda pelado, mora no meio do cemitério. Deus salva ele. Não é só que Deus salva ele, Deus usa ele como missionário para alcançar toda Decápolis. Todas aquelas 10 cidades ali da região. Deus escolhe salvar um ladrão na cruz. Sem ele poder sequer oferecer nada de volta, porque ele morre. Ele não tem nem oportunidade ali de descer da cruz e testemunhar e fazer alguma coisa. Mas Deus salva um pecador miserável que cometeu um crime hediondo. Deus escolheu Paulo, perseguidor da igreja, Deus escolheu a mim e a você, querido. De modo que nós não devemos nos gloriar por sermos algo, por termos algo. Mas devemos olhar para a cruz de Cristo, para a grandeza do nosso Deus e dizer, é pela graça, que grande Deus. Que grande Cristo. Olhem quem é Jesus. Olhem o que Cristo fez. Gloriar-nos nisso. Louvado seja o nome do Senhor. Quando você for tentado a exaltar os seus poderosos feitos, lembre-se do que Cristo fez na cruz. Esconda-se atrás da cruz. Deus nos abençoe, queridos. Vamos cantar mais uma canção. Essa canção seja a nossa oração nesse momento. Em seguida nós iremos orar e impetrar a bênção.